Então, a terceira questão: seja um pescador do litoral piauiense e deseja que você faça um programa que controle os pesos das pescadas diárias. Ou seja, que leia a variável peso, que corresponde ao peso dos pescados, e verifique se há excesso de peso. Toda vez que ele trouxer um peso de pescados maior que o estabelecido pelo Regulamento de Pesca do Estado do Piauí, que é 70 quilos, deverá pagar uma multa de R$ 5,00 por quilo excedente. Então você vai ter que testar se o peso da pesada dele está maior do que esse limite aqui. Se tiver, você vai calcular o peso excedente e para cada quilo você vai calcular o valor da multa. Então você vai calcular o valor da multa em relação ao peso excedente. Se houver excesso de peso nas pesadas, o programa vai exibir o valor da multa que João deverá pagar, certo? Mas se não houver, e o peso excedente também, se não houver, ele vai informar que não há multa a pagar. Então vamos testar aqui. Vejam que a implementação é bem simples. Temos aqui a variável peso, que pede aqui para ele informar o peso do pescado em quilograma. Importante aqui colocar o fator, a função de conversão. Se você não colocar, vai dar um erro. E aí você testa. O peso é maior do que o limite, 70? Se for, é porque houve aqui houve multa, né? Então você vai calcular o peso excedente, que é o peso que foi pesado, menos o limite. E a multa é o peso excedente vezes R$ 5,00. Se não houve excedente, vai dizer que não há multa a pagar. E aqui no final você exibe a multa e o peso, certo? Vamos ver se dá certo esse programa? Então vamos rodar aqui. Então o peso dos pescados, por exemplo, é 100. Aí ele diz a multa é 150, porque o limite é 70, né? Excedeu em 30 quilos e vai pagar de multa R$ 150, certo? E agora, vamos ver outro caso, que não é 7. 20. Aí deu um erro aqui. Name erro, multa e não definido. O que aconteceu? Você digitou aqui 20, né? 20 é maior do que 70? Não. Aí ele diz, não há multa a pagar. Ele imprimiu aqui, ó, não há multa a pagar. Porém, quando ele tenta exibir o valor de multa e peso excedente, eles não foram calculados. Eles são calculados dentro dessa cláusula aqui. Então, ele não conhece quem é multa e quem é peso excedente. Para evitar esse tipo de erro, né, você poderia... Tem duas formas de evitar isso, né? Você poderia... antes, definir multa como 0, não tem multa a pagar, e também peso excedente como 0. Seria uma solução, para não dar esse erro aqui. Então, você manda rodar. Vamos repetir o exemplo. 20. Aí ele diz, não há multa a pagar e a multa é 0, peso excedente 0. Se você não quiser que seja exibido isso aqui, certo? Não, eu só quero que seja exibido isso aqui caso ocorra multa. Então, você não precisaria ter feito isso aqui. E você transfere esses comandos aqui para cá. Ele só vai exibir caso haja multa e peso excedente, certo? Mas cuidado aqui com a indentação, né? Quando você copia, ele foge aqui a indentação. Então você tem que colocar exatamente na mesma indentação do bloco de comandos dentro do if. Então nesse caso aqui também dá certo. Então você faria exatamente assim. Vamos rodar o mesmo exemplo. Salva.
E aí ele simplesmente diz que não, a multa a pagar, não informa mais nada. Porém, se você exibir um peso acima, aí ele já diz qual é a multa e o peso excedente, certo? Então, isso aqui é para vocês prestarem atenção. Quais são as instruções? Ele só vai fazer isso aqui, essas 4 instruções, dentro dessa condição. Se não, é essa outra instrução que ele vai executar. Então, tudo que você colocar aqui dentro desse bloco só vai ser executado caso isso aqui seja verdadeiro, ok?